Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Derani e vocês estão aqui em mais um vídeo meu no YouTube. Bom criançada, esse é mais um daqueles vídeos que não tem muito a ver com magia, embora no finalzinho eu vá fazer uma espécie de adendo do Nino Derani, mas também vem de um montão de pedido de vocês aí. Então antes de começar, os recadinhos de sempre. Se você gosta do nosso canal, clique em joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho lá, compartilhe os vídeos pelas redes sociais pra gente ter cada vez mais pessoas visitando, cada vez mais questões colocadas pra gente responder cada vez mais perguntas, e isso faz com que vocês aprendam comigo, eu aprendo com vocês e patati patatá, pra todo mundo ficar aqui muito melhor do que chegou, beleza? Compartilhe os vídeos aí pela rede social que dá uma ajuda pra gente. Bom, então, eu vou falar pra vocês sobre uma coisa que muita gente tem me pedido, que é o tal do efeito Mandela. Vocês já sabem porque tá no título do vídeo, né? Vocês já leram, então não tem por que fazer, tá todo aquele, né, aquele mistério todo lá. Nós vamos falar sobre o efeito Mandela e eu vou mostrar pra vocês, na verdade eu vou fazer algumas pessoas de novo chorarem, porque na verdade esse negócio é uma coisa bem simples que acontece o tempo inteiro, tá? Mas antes, vamos começar direitinho, né? Então eu vou falar pra você o de sempre. Ô Todão, você tá pronto? Peteca? Hoje não tem Beebles, então Todd, puxa a vinheta! Bom, todos vocês que estão aqui já devem saber do que se trata essa história, né? Porque virou meio que um hoax pela internet aí. Lá no meu Facebook tem pelo menos 3, 4 menções disso por dia. Então, o que é o tal do efeito Mandela? Resumidamente falando da história pra vocês, em 2010 uma blogueira chamada Fiona Broome estava num evento chamado DragonCon, que é um evento que nem o Comic Con hoje em dia, né? Pessoas se reúnem para falar de coisas nerd, de quadrinhos, de internet, de vlogs, de blogs, essas coisas todas. E em uma das salas, especificamente, ela estava lá com uma galera, quando não se sabe por cargas d'água, apareceu o assunto do Nelson Mandela, ex-presidente da África, né? Da África do Sul. Saiu esse assunto e aí, durante as conversas, essa menina, Fiona Broome, começou a falar: gente, mas o Mandela não tinha morrido? Bom, o que fez essa história toda correr como correu é porque algumas pessoas achavam que o Mandela tinha morrido durante o seu tempo na prisão. E outras pessoas achavam que não, que o Mandela tinha continuado, inclusive se tornado prefeito da África do Sul tempo depois. E essa discussão se acalorou ali quando a Fiona teve um insight. Ela saiu da DragonCon e criou um site chamado MandelaEffect.com. Para explicar, para falar para as pessoas o que tinha acontecido. O que deu o negócio lá, o grande estopim da coisa, é que muitas pessoas, a partir do site dela, né, porque site se torna um bagulho meio global, começaram a enviar e-mails para elas e outras informações falando que eles também tinham plena certeza de que o Mandela tinha morrido na prisão. E não só isso, eles falaram que isso foi divulgado na televisão, etc e tal. Muitas pessoas, a partir da montagem do site dela, colocaram para fora e começaram a estranhar a situação de que Mandela não tinha sido morto na prisão. E a partir daí, várias coisas começaram a pegar, principalmente na mídia internetica, digamos assim, a respeito do efeito Mandela, beleza? Mas eu vou explicar direitinho para vocês o que é esse efeito Mandela, por que ele acontece e mais. Darei alguns exemplos para você de efeito Mandela antes do efeito Mandela ser o efeito Mandela, beleza? Então pega papel, caneta e anota, porque o vídeo de hoje tá, ó, daqui. Beleza, né, gente? Antes da gente começar, eu só preciso falar para você dar alguns alertas, tá? Esse tipo de situação deixou o campo aberto para uma série de esquizotéricos, que são aqueles camaradinhas que ficam pegando teorias da ciência e tentando justificar as suas questões esotéricas ou holísticas, né, a todo custo. E deu para eles um campo vastíssimo de especulação esquizotérica para formar cursos e teorias, ou melhor, teses, para arrancar dinheiro da galera, tá?
Então o meu alvo principal desse vídeo nem vai ser tanto falar do efeito Mandela por falar, mas vai ser mais dar base para vocês terem argumentos e principalmente terem situações das quais pensar para se livrar desse tipo de pessoa que fica inventando curso e tratamento e não sei o que lá, a partir de questões que são físicas e científicas, usando isso para bolar termos quânticos, por exemplo, para arrancar dinheiro de vocês, beleza? Então, respira aí, velho. Respira aí porque o negócio de hoje vai ser meio complicado, mas vai dar pra você uma série de vazamentos, beleza? Então vem comigo que você brilha. Bom, beleza, né? Não é segredo pra ninguém que hoje em dia existe um campo da ciência, que é um campo relativamente novo no estudo aí, chamado física quântica, né? Que hoje em dia aparece para mão dos esotéricos, que é o que responde todas as nossas dúvidas, né? Ah, existe Deus, a física quântica prova, existe pensamento, o pensamento molda a realidade, a física quântica prova a vida após morte, essas coisas todas que vocês já devem ter visto, tá? Isso acontece por dois grandes motivos. O primeiro deles é porque, sendo a física quântica um campo novo, muitas coisas que a física quântica aborda ainda não têm respostas. Ela já tem resposta para muita coisa, mas algumas coisas não tem. E essas coisas que não têm respostas, as pessoas pegam e tentam achar a resposta do rabo delas, né? E aí dão resposta para isso. O segundo grande quesito é que a maioria das coisas das quais a física quântica já deu uma resposta, as pessoas no modo geral, as pessoas que estou falando somos nós, não cientistas, nós não físicos, aquelas pessoas que estão ali no mundão, elas não compreendem 100% do negócio. E aí fica muito fácil ludibriar essas pessoas. Uma dessas questões em particular que é pertinente ao vídeo de hoje é a questão do tal do multiverso, né? Porque a teoria de cordas, ou a teoria M, dá uma certa explicação para a existência de multiversos. Eu vou abordar duas delas. A primeira que é uma das mais aceitas, e a segunda que é a que os esquizotéricos todos usam e que está sendo usada para dar uma resposta para o efeito Mandela. Vem comigo. Esse primeiro quesito do multiverso, eu vou usar para vocês as palavras de Brian Greene, que é um físico divulgador de ciência, que está no documentário Além do Cosmo, o Multiverso. Anota só. Bom, eu não vou explicar para vocês exatamente como eles chegaram nessa questão, tá? Mas tem a ver com, por exemplo, o físico Schrödinger, que é o tal do gato de Schrödinger, né? Eles começaram a observar as teorias do Big Bang, a energia, dispersão de energia principalmente, e bolaram uma ideia. Eles falaram o seguinte: imagina que a gravidade possa atuar de uma forma inversa. Então a gravidade hoje em dia ela é massa atrai massa, mas digamos que naquele início massa repelisse massa, ok? Isso faria com que o universo continuasse crescendo forever, né? Mas uma outra coisa advém dessa tese, porque em algum momento a gravidade que repudiava outros objetos começou a atrair outros objetos, fazendo com que massa ficasse cada vez maior. Em determinado momento, essa coisa originou o Big Bang, que deu aquela explosão que criou o nosso universo. A teoria do multiverso, segundo esses camaradas, que eu vou colocar o nome de todos eles aqui, o Big Bang não aconteceu como evento único. Ele continua acontecendo. Imagina assim, ó, deu um Big Bang e a nossa galáxia, né? Tipo, a matéria toda daquela explosão, a energia daquela explosão foi tão intensa que a energia se tornou matéria. Isso daí fez com que o nosso universo que a gente está vendo hoje continue se expandindo. Entretanto, essas colisões energéticas continuam ocorrendo no nosso universo, ou pelo menos na parte que a gente não enxerga do universo. A gente tem acesso a uma limitação de todo o espaço que a gente chama de nosso universo, tá? Mas existem coisas além disso daqui que a gente não consegue enxergar porque a luz não conseguiu chegar aqui ainda, não teve tempo suficiente. Tudo que está fora do nosso universo conhecido pode continuar puxando matéria, a energia, até que essa energia se condense e exploda em novo Big Bang. Ou seja, a teoria do multiverso, segundo esses camaradas aqui, estão falando que universos continuam sendo criados, continuam tendo vários Big Bangs fora do universo que a gente continua a observar. Isso é uma teoria do multiverso. A outra teoria, que é o que é mais relevante para a gente aqui, vem da mecânica quântica. Ela fala o quê?
Segundo observações dos caras que estudam esse fenômeno, né, que é o campo quântico, que é o campo que está muito microscopicamente, ele é muito pequeno e por ser tão pequeno, algumas teorias da física clássica não conseguem explicar alguns fenômenos que acontecem lá, principalmente porque a gente tem certas dificuldades de interação com as coisas que acontecem lá. Eles começaram a observar que, por exemplo, um átomo ele não segue o mesmo caminho necessariamente. Ele pode seguir caminhos diferentes, inclusive 2 caminhos ao mesmo tempo. E isso bagunçou um pouco a nossa cabeça. Porque se um átomo pode seguir 2 caminhos ao mesmo tempo, ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E se a gente extrapolar essa ideia, esses 2 lugares podem estar inclusive em 2 dimensões diferentes. E aí isso fez com que os esquizotéricos achassem que a gente estava falando de dimensões espirituais, etc e tal. Porque a teoria M aborda várias dimensões. Mas eles não entenderam esse papel das dimensões necessariamente. Por exemplo, nós vivemos em 3 dimensões, não é verdade? Não, não é verdade. Nós vivemos em 4. Mas, para você ver como essas pessoas, né, é difícil todo mundo entender as dimensões como dimensões. Nós vivemos em uma dimensão que conta com altura, largura, profundidade. 3 dimensões. Mas a gente também tem largura, altura e profundidade num determinado momento, num tempo. O tempo é uma das dimensões que estão inseridas na dimensão que a gente vive. Então nós somos, na verdade, seres quadridimensionais e não seres tridimensionais. Tridimensão é aquele negócio que a gente vê em quadros pintadinhos bonitinhos, essas coisas todas aí, porque né, eles estão aquém do tempo, então eles não têm tempo ali. O tempo é sempre aquele, então... Sacou? 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 Então, eu acho que a cabeça de você já está dando meio que Eu só preciso fazer um adendo jogo rápido em vocês aqui, tá? Essa primeira teoria que eu dei pra vocês, ela ainda está na especulação científica. Muita gente, muitos cientistas acreditam nela, mas ninguém conseguiu provar ainda, nem observar de forma empírica. Então ela ainda está no campo da especulação. Essa segunda também ainda está no campo da especulação. A gente observou alguns fenômenos, mas a gente ainda não sabe colocar isso matematicamente, fisicamente, enfim, explicado. Então ainda também é um campo de especulação. Mas vamos continuar falando da segunda tese aí, que ela é mais legal e os esquizotéricos usam ela para falar do efeito Mandela. Bom, a questão é a seguinte: se um átomo pode então seguir 2 caminhos diferentes e estar em 2 lugares ao mesmo tempo, segundo essa tese da mecânica quântica, nós, como somos feitos basicamente de átomos, poderíamos estar também em 2 lugares ao mesmo tempo. Logo, a memória que uma pessoa tem de Mandela morrendo na prisão e a memória que uma pessoa tem de Mandela não morrendo numa prisão seria então a exibição plena da divisão de átomos. Então, porque essa pessoa estaria no nosso universo, mas na verdade em algum momento ela estava num outro universo. E por alguma coisa que a gente não sabe explicar bem, ela veio para o nosso universo e aí ela trouxe lembranças de lá, naquele universo. Então, a mecânica quântica sugeriria que o átomo se dividiu em 2 caminhos nesse momento. Um caminho Mandela morreu, no outro caminho Mandela não morreu. Bom, toda essa tese que eu estou dando para vocês a respeito da mecânica quântica aí, do átomo se dividir, ela tem um nome, tá? Ela se chama superposição quântica. Seria esse negócio que eu estou falando até agora para vocês, eu estou repetindo para ver se fica fácil para todo mundo entender, para ficar claro para você entender qual que é a brisa aí. Seria essa superposição quântica que falaria que nós temos um multiverso quântico, tá? Que algumas, e aí a gente vai brincar, porque algumas teorias, principalmente esquizotéricas, falam que todas as ações que nós tomamos dividem o universo em 2. Então, por exemplo, a minha ação de vir aqui gravar um vídeo para vocês dividiria o nosso universo em 2. Então tem um Nino que não veio gravar e um Nino que gravou. E outras teses ainda sugerem que eventos-chave, certos eventos, e aí eu não sei calcular, eu não compreendi qual que é o cálculo que eles fazem, porque não tem, na verdade, para falar que tal evento é importante o suficiente para dividir o universo em 2, mas enfim, teriam universos chaves que dividiriam eventos-chave que dividiriam o universo em 2, um desses eventos é o Mandela. Nossa senhora, cara, tipo, isso dá um nó na minha cabeça só de tentar imaginar, assim, como que essas pessoas vêm... Como que as pessoas vão para esse lado? Diz pra mim. Olha,
Mas vamos continuar. Agora, pegando tudo isso aí que foi falado aí dos esquizotéricos, essas duas teses, o que é a ciência, o que é a mecânica quântica de verdade, fala a respeito do fenômeno? Vem de novo. A física quântica, você sabe, né? Quando a gente está falando de ciência, a ciência ela precisa de coisas que corroborem com as teses que são montadas para que essas teses sejam encaradas como verdade, como realmente aconteceu. E a partir desse momento em que a tese é encarada como uma teoria, e teoria para a ciência é um negócio que é provado, ela vão ser adicionadas novas informações e não mudadas essas informações. Se a informação for mudada é porque ela ainda não é uma teoria. Então, por exemplo, a teoria da evolução darwiniana, ela é uma teoria, ela já foi provada, não tem o que discutir a respeito disso, tá? Embora os criacionistas venham com aquela história toda, os religiosos, o negócio não evolui, não tem que ser discutido. Ela já foi passada por tantos testes de falsificabilidade que ela já foi aceita, olha, minha estrelinha caiu. Que ela já foi aceita como verdade, não tem o que discutir isso mais, tá? A gente vai melhorando, vai evoluindo, mas falar que ela está errada não dá. Então, como que a física interpreta esse negócio todo? Ela fala o seguinte: não parece que objetos materiais do nosso cotidiano, objetos do nosso campo natural, estejam ou possam estar em dois ambientes, ou dois lugares, ou dois universos diferentes. A gente não consegue observar esse fenômeno e nem fazer equações matemáticas que corroborariam com esse tipo de coisa. Ou seja, para a física quântica formal, aquela feita em laboratório, por cientistas, etc e tal, esse fenômeno de bilocação, digamos assim, não é uma realidade material. Uma pessoa não consegue estar em outro lugar ao mesmo tempo, tá? A gente não observa esse tipo de coisa. Então, provavelmente os átomos da gente funcionem de uma outra forma. A física não tem resposta para isso, mas não quer dizer, quando não tem resposta, não quer dizer que a outra suposição esteja certa, tá? Só quer dizer que a gente ainda não chegou nesse patamar ainda, ok? Então a física quântica fala que não, esse tipo de bilocação não acontece. Então não é a física quântica que explica o efeito Mandela. Mas tio Nino, o que explica esse raio desse efeito então? Eu vou falar para vocês o seguinte: agora chegou a hora da segunda parte do vídeo. Todão, passa aquela transição de novo, vamos lá, valeu. Ok, a psicologia aparentemente dá uma resposta muito mais simples para esse tipo de situação, né? E você sabe como que a ciência funciona, né? E eu também funciono desse jeito. Quando duas ou mais explicações explicam o mesmo fenômeno, a mais simples é a verdadeira, é a tal da navalha de Ockham, tá? E eu vou aplicar isso daqui. O que a psicologia fala pra gente a respeito do fenômeno chama memórias falsas. A psicologia afirma categoricamente que muito daquilo que a gente lembra do nosso passado não aconteceu necessariamente daquele jeito. E isso acontece por uma coisa bem simples, que eu vou explicar um pouquinho mais lá pra frente, tá? Mas a grande situação é que parece que a memória grava algumas coisas que são de suma importância de determinados acontecimentos ou situações da nossa vida. E os buracos que ela não gravou, ela vai criando a partir do momento que a gente precisa ressuscitar essa memória. Isso dá pra gente o efeito Mandela. E a gente tem casos brasileiros muito famosos, como por exemplo o caso do Dragon Ball Z Super Saiyajin nível 3 e as Torres Gêmeas. Saca só. Muitos de nós temos na nossa memória que a Globo interrompeu o episódio do Dragon Ball Z, onde o Goku se transformaria no Super Saiyajin nível 3, para passar ao vivo o incidente das Torres Gêmeas que aconteceu lá nos Estados Unidos no dia 11 de setembro. Mas segundo alguns sites especializados, e no caso da gente aqui eu estou pegando o site na telinha do UOL, eles fizeram uma pesquisa para ver se o Dragon Ball Z estava passando naquele horário, se estava passando, se ele foi interrompido, etc e tal. Alguns de nós tinha plena certeza de que isso tinha acontecido. O Dragon Ball Z tinha sido interrompido para passar o episódio das Torres Gêmeas. Mas além do horário da transmissão de ambas as coisas não baterem, segundo a pesquisa, o Carlos Nascimento noticiou o fato às 9h45, enquanto o episódio iria ao ar às 11h30. O dia em que isso aconteceu não bateria com a transformação do Goku em Super Saiyajin. O dia estava passando o episódio 237. E a Globo passou o episódio, a saga Dragon Ball Z de cabo a rabo, sem reprisar. Tirando os fins de semana onde não passava, o dia estava passando o episódio 237
E a transformação só aconteceu no episódio 245. Ou seja, as coisas nunca poderiam ter acontecido ao mesmo tempo. Mas por que, tio Nino, tantas pessoas, assim, é um fenômeno coletivo? Por que tantas pessoas imaginam isso na mesma coisa? Vem cá. Os mecanismos que o nosso cérebro usa para puxar as nossas memórias são os mesmos mecanismos que os nossos cérebros usam para criar informações novas. Ou seja, o mesmo mecanismo que a gente usa para puxar lembrança é o mecanismo que a gente usa para imaginar situações. E isso ocorre, inclusive, de forma coletiva. E não vem com Jung e esses negócios de ideia coletiva, esses negócios, não é isso, tá? É muito mais simples do que parece. Na verdade, tem a ver com o fato da gente levar o que as pessoas falam muito a sério. E a gente não confiar na nossa... Olha só, né? A gente, no nosso próprio corpo, a gente tem um mecanismo que faz com que a gente acredite pouco no que a gente pensa. Né? A gente tende a acreditar muito mais no que as pessoas falam pra gente do que naquilo que a gente lembra, tá? Isso é pesquisado, isso já tem pesquisa feita. E olha só. Vem cá. Na década de 80 nos Estados Unidos, o FBI começou a pesquisar, né? Começou a investigar uma série de de relatos de abusos sexuais na infância que surgiram com frequência em consultórios de psicólogos, tá? As pessoas iam lá, passavam pela consulta psicológica lá do psicólogo. Em particular, esses caras usavam muito teses ou terapias de regressão e hipnose e relatavam algum tipo de abuso sexual cometido na infância. Como esses casos estavam sendo relatados com muita frequência, o FBI começou a pesquisar a respeito deles e chegou a uma conclusão muito interessante. Esses relatos que as pessoas davam no consultório psicológico não passavam de memórias falsas implantadas pelos psicólogos ao longo da sua terapia de regressão e hipnose de forma desproposital. Eles não tinham a intenção de fazer isso, tá? Isso é bom deixar claro. Os psicólogos não estavam fazendo isso propositadamente. Eles faziam isso sem querer, mas o fato é que fizeram. O caso mais famoso disso é o caso de Paul Ingram, que foi pesquisado pelo Dr. Richard Offsch. Eu não vou dar esse caso inteiro aqui para vocês porque está muito fácil de achar ele na internet, tá? Mas eu quero citar um outro estudo, na verdade, que vai falar para vocês como isso acontece. Vem cá. O psicólogo cognitivo chamado Martin Conway, da Universidade de Leeds, ele cita pra gente um estudo feito em Harvard sobre esse fato, tá? O estudo diz o seguinte pra gente: eles chamaram lá uma série de voluntários e pediram para esses voluntários falar pra gente, para os pesquisadores, a respeito de uma festa que aconteceu e eles foram. Eles estavam puxando uma memória, tá? Enquanto isso eles estavam lá plugados na maquininha para medir os impulsos cerebrais dele. E eles contaram como foi a festa que eles foram, efetivamente. Isso aconteceu de verdade, tá? Eles contaram. Algum tempo depois, esses mesmos caras pediram para os mesmos voluntários imaginar uma festa fictícia, uma festa que não existiu. E eles conseguiram comprovar que os campos que eram ativos no cérebro, as áreas cerebrais que eram ativas ao longo da sua imaginação, do relato da festa imaginado, eram os mesmos campos do relato da festa lembrada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tendência que nós temos é de imaginar coisas ligadas ao passado que aconteceu e não necessariamente a gente lembrar de forma fictícia. Isso é muito importante vocês saberem, pelo motivo que nós vamos adentrar agora na terceira e última parte do vídeo. Todd, puxa a transição de novo. Bom, eu tenho falado uma série de coisas para vocês ao longo do todo o tempo que esse canal existe, muito a respeito de falsas memórias. Não sei se eu nunca usei esse termo e vocês talvez não tenham percebido, mas eu sempre falo para vocês, olha, talvez isso seja a sua mente te pregando uma peça. Pessoal que faz viagem astral, é bom arranjar um jeito de comprovar isso, porque vocês podem estar se enganando com o que vocês se lembram. Pessoal que faz sonhos premonitórios, se vocês não anotarem os sonhos de vocês, eu não vou levar isso em conta, porque depois que acontece o fato, é muito fácil a gente se enganar com relação ao que a gente sonhou. Tudo isso acontece justamente por causa das nossas memórias falsas. A gente tende a imaginar isso daqui. E eu vou fazer com vocês um testezinho de memória falsa para vocês verem como isso funciona. Eu vou dar uma imagem para vocês, eu quero que vocês leiam o que está escrito e depois que vocês anotem no campo do comentário, beleza? Eu vou pôr a imagem, vocês veem a imagem. Quando eu tirar a imagem, vocês dão pausa e escrevem para mim no campo de comentários.
Depois eu vou falar o resultado disso e vocês vão ver como a nossa mente brinca um pouquinho com a gente, beleza? Então, presta atenção e lê isso aqui, ó. Beleza. Agora anota o que você leu aqui no campo de comentários. Não vale passar o vídeo pra frente, beleza? E esse exercício não tem no Google, então pelo menos não desse jeito. Então anota lá embaixo, eu vou dar um tempinho pra vocês. Ok, tempo passado, certo? Vocês anotaram o resultado? Agora eu vou mostrar pra vocês de novo a imagem. E vou sublinhar duas coisas pra vocês. Olha isso aqui, ó. Essa é exatamente a mesma imagem que vocês viram no começo do vídeo. Se vocês quiserem voltar depois, podem voltar. Só que vocês, provavelmente, a maioria de vocês não viu isso aqui, ó. Por que que isso acontece? Justamente porque o nosso cérebro tende a pregar algumas peças na gente. Ele não achou relevante vocês verem o segundo O. E aí ele simplesmente apagou isso da memória de vocês. Porque nós temos a nossa memória seletiva, tá? Quando as pessoas aparecem aqui no meu canal relatando fatos que aconteceram quando crianças, a primeira coisa que eu falo para elas é: você tem certeza que você lembra disso? A resposta geralmente é sim, mas o fato de você ter certeza que você está lembrando exatamente o que você acha que está lembrando, não faz o fato ser daquele jeito. Você pode estar tendo uma memória falsa. Essa memória falsa acontece em vários momentos de nossa vida. Na verdade, acontece quase todos os dias. Dificilmente o que você fez de manhã é exatamente como você está lembrando agora. Você deve ter feito alguma coisa diferente e a sua mente está pregando peça com você. Essa memória falsa acontece, inclusive, ao mesmo tempo em que as coisas estão acontecendo efetivamente, como é o caso do exercício que eu dei para vocês. E isso desmente muita coisa que a gente lembra a respeito da magia, ocultismo e coisas metafísicas que a gente acha que lembra. Então é isso, né, gente? Para concluir e fazer um resumão do nosso vídeo. É muito provável que o efeito Mandela seja somente uma falha da nossa mente, ou mais precisamente, uma falsa memória que nos foi colocada a partir de informações que a gente não se emprestou muito a prestar atenção, saca? A gente não prestou, ok, Mandela, ok, foi preso, beleza, caguei muito. E aí depois de muito tempo, o nosso cérebro implantou uma falsa memória na gente, que fez com que a gente imaginasse que o Mandela tivesse morrido na prisão. Aliás, é muito mais provável que isso aconteça, porque o Mandela teve prisão perpétua. Então, se nós não acompanhamos todo o caso de forma intensiva, é muito mais lógico que o nosso cérebro tenha falado pra gente: ele foi condenado à prisão perpétua, logo ele morreu na prisão. E isso acontece em todos os momentos da nossa vida, principalmente naqueles momentos onde a gente envolve sentimento. Então, Nina, eu sonhei com uma coisa que aconteceu comigo, parará, parará. E aconteceu 10 dias depois. Provavelmente você não sonhou com aquilo de verdade, mas você teve um sonho que te marcou de alguma forma e você está lembrando dele da forma que o seu cérebro implantou na sua memória, e não da forma que isso aconteceu. Por isso que eu só acredito em sonhos premonitórios, se vocês anotaram no caderno o sonho antes do fato acontecer. Beleza? Então eu acho que é isso. Bom, sonhos destruídos aí, né? Imaginações de realidades alternativas sendo comprovadas pelo efeito Mandela quebradas, física quântica aí novamente imperando na ignorância das pessoas. Eu encerro o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha dado lágrima para algumas pessoas, porque na verdade a gente tá aqui pra isso, é pra incomodar mesmo, não é pra deixar a vida de vocês mais fácil, né? Então, eu me despeço de vocês. Gostou do vídeo? Se inscreve no nosso canal, clique em joinha, compartilha a mensagem pelas redes sociais pra gente ter cada vez mais pessoas fazendo perguntas, cada vez mais respostas sendo colocadas. E eu fico por aqui.